E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou contar algumas histórias, só que na versão do Trollface. Imaginando que o Trollface entrasse nos estúdios da Disney, nos estúdios lá da Disney, e bagunçasse todas as histórias, ou pelo menos algumas histórias aí que eu vou contar pra vocês. É bem bizarra, acompanha aí que tá bem legal. Chapeuzinho Vermelho no caso. A história atual todos nós conhecemos, muito bem. E não preciso explicar aí os personagens, etc. Mas na história original o lenhador não existe. E na verdade a Chapeuzinho e a sua vovó são devoradas e pronto, não existe final feliz nessa história. E em outra versão ainda mais antiga, a Chapeuzinho faz um striptease aí pro lobo. Para assim poder fugir enquanto ele está distraído. Existe uma versão ainda mais bizarra ainda da história, onde o lobo mau mata a vovozinha e obriga a Chapeuzinho Vermelho a jantar com ele. A Chapeuzinho, que não é besta nem nada, diz que precisa ir ao banheiro, aonde antigamente os banheiros eram do lado de fora das residências, então ficava ainda mais fácil dela estar fugindo. Você percebeu que o lobo mau sempre se dá bem aí nessas versões, né? Agora na versão da Branca de Neve, na história original da Branca de Neve, no caso a madrasta malvada, que em algumas versões aí não é madrasta, e sim a sua mãe original, não cai de um penhasco como é mostrado no final do filme da Disney. Ela na verdade é forçada a vestir os sapatos de ferro em brasa e dançar até cair morta. Outra bizarrice nessa história é a idade da Branca de Neve, que na versão aí dos irmãos Grimm, ela tem apenas 7 anos de idade, ou seja, príncipes pedófilos eram normais naquela época, e ao invés de dar um beijo de amor, o príncipe carrega o corpo morto ou adormecido da Branca de Neve para o seu palácio, para que assim ela estivesse sempre com ele. E mesmo assim, depois de algum tempo, um dos seus servos, cansado de ter que carregar o caixão de um lado para o outro, resolve descontar as suas frustrações aí, dando uma baita surra na Branca de Neve. Um dos golpes desferidos no estômago faz com que ela vomite a maçã envenenada e assim volte à vida. Mas de todas as mudanças feitas através dos anos, a mais sangrenta foi em relação ao coração da Branca de Neve. Mas existe mais antigas, no caso, histórias mais antigas, a rainha, no caso, não pedia ao caçador para trazer só o coração. Ela queria também trazer, pediu para trazer aí os órgãos principais, como pulmão e fígado, etc., para que ela pudesse aí jantar a Branca de Neve tranquilamente. Ainda pediu um jarro de sangue dela. E mesmo assim, vocês devem estar perguntando, mas para que tudo isso? É exatamente isso, para comer aí, em questão de doida, de bizarra, tá ligado? Que pode ser aí a história da Branca de Neve na mão do Trollface. E agora a história da Bela Adormecida, como seria? Essa sim tem um passado bizarro nas histórias aí do Trollface. Nas primeiras versões, ao invés de espetar o dedo numa agulha e cair desacordada, a Bela Adormecida tinha uma farpa encravada debaixo da unha. Parece uma mudança pequena, mas ela nos leva ao ponto que realmente importa. Nessa mesma versão, o príncipe não é tão encantado assim. Resolve, digamos, se satisfazer da Bela ainda adormecida. Depois de satisfeito, ele simplesmente vai embora. E mesmo assim, 9 meses depois, a adormecida, no caso, dá à luz a gêmeos, que em busca de leite acabam acidentalmente chupando o dedo dela, retirando assim a farpa amaldiçoada aí debaixo da unha da Bela Adormecida. Bizarro. E a coisa não para por aí. O príncipe que engravidou, no caso, estrupou a Bela Adormecida enquanto ela estava dormindo e continuou voltando. Sei que vocês me entendem, né, quando eu falo isso. Durante os 9 meses aí, ele sempre voltou, né? Durante esses 9 meses aí, ele sempre voltava para fazer a mesma coisa. Quando ele chegou lá, encontrou a Bela, já não mais adormecida, e com 2 crianças. Ele decidiu se casar com ela, e pelo menos isso, né? Puta que pariu. Mas ele ainda não poderia levá-la ao seu castelo, pois a sua mãe era uma ogra. O feminino de ogro é ogra, será, galera? Responde, deixa aí nos comentários. O feminino de ogro, qual que seria? Que tinha aí um hábito de comer qualquer
qualquer criança aí que aparecesse em seu caminho. Por isso, ele esperou alguns anos até que seu pai morresse e ele virasse rei, para aí então poder levar a sua mulher para o seu reino. E assim aconteceu, mas na primeira viagem que ele fez, sua mãe ogra resolveu fazer com que todo ogro aí tem que fazer, comer seus 2 netos, e não satisfeita, também comeu a sua nora, mas com a ajuda do cozinheiro, a bela acordada conseguiu se esconder até o retorno do seu marido, que quando ficou sabendo dos planos da sua mãe, mandou matá-la. Em outras versões aí, no caso, o príncipe na verdade já era rei e a mãe ogra era a esposa do rei. O resto é bem parecido. A esposa ciumenta quer como vingança, né, comer os 2 filhos bastardos do rei, mas acaba sendo descoberta e queimada viva numa fogueira. Moral da história: se você encontrar uma mulher desmaiada num bosque, se divirta e não volte nunca mais. Ou se você for uma ogra, não tente comer os seus 2 netos. Ou ainda, se você for uma mulher adormecida no meio de um bosque, use cinto de castidade. Ou ainda, não espete o seu dedo numa agulha amaldiçoada. E pode ficar nisso o resto da semana. Bom, bem bizarra essa história, né, galera? Agora, por que não bagunçar um pouco a história da Cinderela? Esse é um dos contos de fada mais antigos já registrados, e com a maior quantidade de variações também. Algumas versões envolvendo um peixe gigante no lugar da fada madrinha. Mesmo assim, em outras histórias, a fada madrinha é, na verdade, uma árvore que nasce sobre o túmulo da mãe aí da Cinderela. Uma das modificações mais brutais ocorre no momento em que as irmãs malvadas tentam calçar os sapatos de cristal aí para enganar o príncipe. Numa versão ainda mais bizarra da história na mão do Trollface, uma delas corta fora os dedos do pé para vestir o sapatinho e assim enganar o príncipe. Mas ela é desmascarada pelos pássaros, amigos da Cinderela, que mostram ao príncipe o sangue escorrendo pelo sapato de cristal e depois, como vingança, arranca os olhos das 2 irmãs, que terminam suas vidas cegas e mancas. E ainda uma versão ainda mais tensa da história, no caso, na verdade ela é tão diferente que alguns nem consideram como uma versão, e sim um tipo de Cinderela Origins, onde a Cinderela era a filha de um rei viúvo, né, que jurou nunca mais se casar, a não ser aí que encontre uma mulher tão bela quanto a falecida esposa, que tivesse os cabelos cor de ouro e que conseguisse calçar os mesmos sapatos de cristal aí da finada. Acaba que a sua filha preenche todos os requisitos, como 2 e 2 são 4, nada mais lógico que se casar aí com a própria filha. Ela, por sua vez, na tentativa de fugir do casamento com seu próprio pai, ela se esconde no armário feito de madeira e no final ela, no caso, consegue fugir, mas acaba do outro lado do mundo trabalhando como escrava na casa das irmãs malvadas, e daí pra frente começa a história que vocês muito bem conhecem aí, da história da Cinderela. Agora, que tal a história do João e Maria? Já mudaram bastante a história do João e Maria naquele filme que teve, né, recentemente, que provavelmente você já tenha assistido, o filme do João e Maria. Mas na história do Trollface não é bem assim não. Essa por si só já é assustadora. Afinal, um pai que larga os seus filhos na floresta para morrer de fome não é lá o tipo de coisa que se lê para as crianças. Mas uma versão mais antiga, a madrasta má que pressiona o marido e larga os seus 2 filhos na floresta, é a bruxa má. E a bruxa má, no caso, é a mesma pessoa. Achei isso bem esquisito, mas as 2 personagens têm a personalidade bem similar. Outra alteração feita durante os anos foi em relação aí à própria bruxa, que em certa versão da história, na verdade é um casal de demônios, e ao invés de cozinhar João, eles querem estripá-lo num cavalete aí de madeira. Quando o demônio macho sai para uma caminhada, a demônia, dizendo assim, manda Maria ajudar João a subir no cavalete. Assim, quando seu marido voltar, tudo já estaria preparado. A esperta Maria finge não saber como colocar João deitado e pede para que a demônia mostre como se faz. Quando ela deita no cavalete, João e Maria amarram ela rapidamente e cortam a sua garganta. Depois fogem levando aí o dinheiro e a carroça do pobre casal de demônios. Que bizarro isso, né? Agora vamos falar aí do flautista de Hamelin.
Hamlin, foda-se. Nessa história, um tocador de flautas mágico é encontrado por uma cidade aí para livrá-la de uma infestação de ratos. Ele cumpre seu papel, mas quando volta para receber seu tão suado dinheirinho, a cidade se recusa a pagar. Daí, como vingança, ele usa os poderes da flauta para raptar todas as crianças da cidade e só as devolve após receber o seu pagamento. Até aqui tudo é bonito, mensagem positiva e uma moral no fim da história, mas o conto original não é bem assim, contada pelo Trollface. Nele, o encantador não devolve as crianças depois de receber aí o seu relutante dinheiro da cidade. Na verdade, ele faz com que elas todas, no caso, afoguem num rio. Em alguma versão ainda mais antiga, há referências aí à pedofilia em massa dentro de uma caverna escura. Nossa, tudo envolve coisas bizarras. Bom, galera, agora vamos contar aí uma história na versão do Trollface da Pequena Sereia. A grande diferença nesse conto está em seu final. Ao invés de se casar com o príncipe e viver feliz para sempre, a Pequena Sereia na verdade é abandonada por ele logo após ele beber aí a poção mágica que lhe transforma em mulher. Mas como tudo tem seu preço, a poção tem um pequeno efeito colateral. Durante o resto da sua vida, a pequena ex-sereia iria sentir uma dor tremenda nos pés, como se eles estivessem pisando constantemente em facas. Vendo a traição, alguém, no caso, ofereceu um punhal para que ela tenha a sua vingança, mas ao invés disso, ela pula do mar e morre, se dissolvendo em espuma. Bom, comparado com a Chapeuzinho Vermelho, essa é até bem tranquila aí nas mãos do Trollface. Bom, na verdade são histórias bizarras somente, né? Eu agradeço que vocês tenham assistido até aqui, muito obrigado. Se você gostou das histórias, das versões aí no caso do Trollface, clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal também. Até mais!